Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui para mais um estudo do livro do Apocalipse, Apocalipse de João. Eu sou o pastor Pedro, da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, e temos estudado juntos aí o livro do Apocalipse, chegando hoje então ao capítulo de número 6, aquela história dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Também, se der tempo, a gente chega nos 144 mil. São temas aí que fazem parte do imaginário das pessoas evangélicas e pessoas que são ligadas aí às igrejas no geral, temas relacionados ao Apocalipse. Bom, se você não tem acompanhado os estudos, eu sugiro que dê uma olhada nos estudos anteriores, estão no nosso canal do YouTube e diversos deles também aqui no Facebook, porque daí você vai poder se atualizar e compreender um pouquinho mais da dinâmica, das referências que a gente tem usado, tá legal? Então fica aí esse convite para todo mundo se aprofundar nos estudos aí, e estudos que dizem muito para a nossa realidade, para o nosso tempo de hoje. Veja só, vamos então hoje já para o capítulo de número 6. E capítulo 6 que não dá para ser compreendido dissociadamente do capítulos 4 e 5. Estamos em que contexto? Então, no capítulo 4 tem uma visão do trono celestial, lembrando que essa visão do trono celestial quer trabalhar conosco o seguinte tema, né? Enquanto aqui na Terra algumas pessoas governam de determinados modos e fazem um exercício do poder, muitas vezes despótico, muitas vezes violento e por aí vai, aquele que de fato está sentado no trono é o Criador, né? Aquele que vai além, o Criador. E é nessa perspectiva, então, que os primeiros cristãos e cristãs, e aqueles e aquelas lá da Ásia Menor, se relacionavam com o livro do Apocalipse. Eles viviam um contexto de opressão, um contexto de grandes lutas, de violência, martírio, em alguns casos, perseguição, em outros casos, ou indigência econômica, e naquele contexto todo eles estão buscando aí então compreender o significado de tudo aquilo. Então, uma das respostas importantes da visão do trono é qual? Olha, aquele que é criador de todas as coisas é que se assenta no trono. Os poderosos que estão no trono aí do Império Romano, no caso do primeiro século, eles são transitórios, né? Aquele que está sentado no trono é que é o que detém de fato o poder. E o poder sobre todas as coisas. E o fato dele deter o poder e de ter toda aquela liturgia de adoração no capítulo de número 4, na verdade se estabelece no primeiro século como uma contraposição às liturgias imperiais, não é? A pergunta que está por trás é a quem você tributa a sua lealdade, a quem você serve, né? Você serve ao imperador romano, Domiciano, por exemplo, ou você serve ao Criador de todas as coisas? Essa pergunta vai sendo feita para os primeiros cristãos e para as cristãs do primeiro século, e também é feita para a gente hoje, né? A quem nós servimos, a quem nós tributamos a nossa lealdade. Mas a coisa começa a ficar mais interessante porque no capítulo de número 5 surge um tal livro que ninguém consegue decifrar, ninguém entende nada sobre aquele livro, ele é todo selado com 7 selos e apenas uma pessoa consegue tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono. Quem consegue é o Cordeiro, né? Aquele que esteve morto, mas reviveu. Ou seja, justamente o antagonista do império, né? Aquele que foi morto pelo império, mas venceu as forças do império, se levantando. Ele foi imolado, ele foi degolado pelo império na visão mítica, né? Ele foi sacrificado pelo império, mas ele se levantou. Por isso ele tem condições, ele tem a dignidade, ele tem a compreensão, ele tem os olhos, né, clareados para interpretar, para abrir aquele livro, ou seja, para interpretar a história, interpretar as coisas que estão acontecendo. Aí é o cerne da palavra Apocalipse, revelação, mostrar as coisas que são
e as que hão de acontecer depois dessas. E ele então, agora a gente vai ver no capítulo 6, começando a abrir os selos propriamente ditos. E ele abre o primeiro selo, então, quando viu o cordeiro, ele abriu o primeiro dos 7 selos, então ouviu um dos 4 seres viventes, lembrando seres viventes, aquela imagem do cosmos, né, gritando em alta voz, vem. E daí o que ocorre? Daí a gente vai ter uma sequência de 4 cavalos coloridos, né, retomando uma visão lá de Ezequiel, Zacarias também, 4 cavalos coloridos, né, e o cavaleiro. Então vamos ver agora quem são esses cavalos e quem são esses cavaleiros. Vamos ler juntos o texto? Estamos no Apocalipse 6, agora o versículo de número 1, versículo 2. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse é o primeiro cavalo, vamos guardando as cores, né? Então ele é as cores do cavalo e o que ele traz, cavalo branco, com um arco e uma coroa lhe foi dada, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo cavalo, segundo selo, outro cavalo, um cavalo vermelho agora, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, esse é o segundo cavalo. O terceiro, ouvi e veio um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E o ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. E daí a gente chega no quarto cavalo. O quarto cavalo é um cavalo amarelo, um cavalo esverdeado em grego, um cavalo baio, alguns dizem, enfim, seu cavaleiro sendo chamado a própria morte. E eis que o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade ou peste, né? E por meio das feras da terra. Então aí nós temos os 4 cavaleiros. Quantos equívocos já não foram ditos sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse, não é? Lá no primeiro estudo fala um pouco sobre o problema do anacronismo, quando a gente tira um texto do seu contexto e usa esse texto para pretexto, para falar o que quiser. Veja só, vamos lá então. Primeiro ponto interessante, o primeiro cavalo, cavalo branco. Lá no final do Apocalipse vai ter também um cavalo branco e um cavaleiro vencedor. Então as pessoas já têm mania de fazer uma analogia direta a esse primeiro cavalo aqui. É Jesus, é o Cristo, porque ele vence, ele saiu para vencer, né? Então, mas parece que não é bem assim. Algo não se encaixa com a imagem que vem sendo apresentada de Jesus no próprio Apocalipse e na própria Bíblia. Salvo um maior entendimento, nunca ouvi falar de Jesus com um arco na mão, não é? E também uma coroa. Isso não parece ser uma simbologia que condiz com as imagens com que ele foi sendo apresentado no livro do Apocalipse. Aquele que tinha os 7 Espíritos de Deus, aquele que a gente vai lá para o Apocalipse 1, ele visto com toda a majestade. Aqui é um arco. O que Jesus está fazendo com um arco na mão, em cima de um cavalo e também com uma coroa? Bom, coroa temos visto símbolo de poder, né? Agora, arco com um cavalo, os comentaristas mais atuais, eles sempre identificam que o povo que usava arco em cima do cavalo, lá naquele contexto do Império Romano, também não era o Império Romano que usava. Quem usava era o pessoal mais do Nordeste, né? Era um povo, os partos. Os partos eram um povo que usava arco com o cavalo. Mas o que será que aponta a lembrar aqui dos partos?
tem alguns comentaristas que eles vão dizer o seguinte, aí é uma referência importante do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, a gente está sempre aqui falando de império, império romano, mas ao apontar também para os partos eles eram um povo que conseguiu resistir ao poder do Império Romano longamente, ou seja, Roma não conseguiu invadir a Partia, entendem? Roma, então aquele era um povo que fazia resistência ao Império Romano. E curiosamente, era um povo de uma região que logo no Apocalipse vai falar, de lá virá o julgamento da besta do Apocalipse. Então quer dizer, alguns comentaristas têm dito isso. Esse cavalo branco, ele simboliza, ele representa, na verdade, todos os poderes transitórios de todos os impérios que já passaram. É daquela região que veio mais ou menos os babilônicos, é daquele lado que vieram os persas. Você tem então toda uma construção a partir de algum momento na história da humanidade em que surgem reinos e depois surgem impérios, sendo o primeiro grande império a dominar a região da Palestina, onde se respira a cosmovisão judaico e depois cristã. O primeiro império foi o Egito, não é? Então você tem o Egito, depois você tem a Síria, Pérsia, os gregos, enfim. Então você vai tendo uma sucessão de impérios até chegar ao Império Romano. Então esse primeiro cavaleiro ele vai dizendo, olha, na Terra é sempre assim, você vai tendo uma sucessão de poderosos que dominam mediante a força bruta, a força do arco, a força da guerra. Né? Então o cavalo sempre simbolizando também aí a guerra. Lembra-se lá do profeta? Não confiem na força do cavalo. Os egípcios que confiam na força do cavalo. Então um cavalo, nesse caso, um cavalo branco. Por que branco? Branco no Apocalipse ele vai ter sempre um binômio, né? Ele tem o simbolismo do branco está muito relacionado à vitória. Quem se veste de branco é quem venceu. O branco também tem a ver com dignidade em alguns contextos, mas parece que vitória é algo bem mais presente, marcante aí no simbolismo do branco. Então, de fato, cavalo branco, aquele que saiu vencendo e para vencer. No contexto em que o Apocalipse foi escrito, quem era o que tinha a coroa? Era o Império Romano. Mas a ameaça do Império da Partia, né, dos povos bárbaros, já estava aí presente. Né? O Império Romano também é transitório, logo vai aparecer alguém aí para dominar. Então o Apocalipse, mas enfim, nesse momento ele está vencendo. E como que ele vence? Então, nos quatro cavaleiros, nos quatro cavalos, a gente vai ter uma união de algo. Lembra-se que eu já falei, o número 4 na literatura apocalíptica, em geral, ele tem uma relação aí também com o mundo, né? A ideia dos quatro cantos do mundo, entendem? Então, como que se dá essa dominação? Então, os próximos cavalos e cavaleiros vão aprofundar um pouco. Cavaleiro vermelho, lembrando aí o vermelho do sangue, não é? Esse cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. O slogan do Império Romano era Pax Romana, nós trazemos a paz, e aqui você tem uma reversão do símbolo. Foi-lhe dado tirar a paz para que os homens se matassem uns aos outros. Então, onde está o Império Romano, você não tem, na verdade, paz. Você tem o quê? A morte. Uns matando uns aos outros. Matam como uns aos outros? Com uma grande espada que ele recebeu, a força da guerra. Não é o cavalo vermelho, do sangue, da guerra, tema recorrente na profecia bíblica, essa condenação da violência, essa condenação da guerra, onde os mais fracos sempre sofrem. Veremos que isso é consequência no versículo de número 5. Vem então o cavalo preto. E esse cavalo preto, ele tem o que na mão? Uma balança. E a gente tem que ter cautela, porque a gente olha e já pensa com a nossa mentalidade contemporânea, balança é símbolo da justiça. Que nada. Ele mesmo explica no versículo de número 6, e ouvi uma voz que dizia o que? Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, não danifiques o azeite e o vinho.
Então, balança serve para quê? Antes da balança ser um símbolo de justiça, a balança era o símbolo do comércio, não é um símbolo da economia. Então, se por um lado a dominação dos impérios, e naquele contexto do Império Romano se dava mediante a força da espada, existe também uma dominação, uma opressão, uma violência que acontece mediante a força do comércio. E onde que se revela essa violência e essa opressão? Ora, o que seria um denário? Um denário, a gente costuma dizer, é o dinheiro de um dia de trabalho, do trabalhador naquele contexto. Que tipo de trabalhador? Trabalhador boia fria, o trabalhador diarista, aquela pessoa que trabalhava por dia, lá, o jornaleiro, não é? Trabalhava pela jornada de um dia. Era, então, costumava-se trabalhar o conceito que ele ganhava um denário pelo seu trabalho. E o que ocorre aqui? Aqui o que nós temos é uma superinflação. O cara trabalha um dia para conseguir uma medida de trigo. É muito pouco. Ou 3 medidas de cevada. Então a cevada e o trigo, itens fundamentais, itens básicos para a sobrevivência do povo, eles estavam superfaturados. E quanto ao azeite e o vinho, não mexe no preço do azeite e do vinho. Então, o que, que acontecia naquele contexto da Ásia Menor, de acordo com alguns estudiosos? Você tinha o quê? Já ouviram falar assim, todos os caminhos levam a Roma? Não é porque todos os caminhos levam a Roma, porque, é claro, Roma mantinha, mediante a força do seu exército, as estradas livres, limpas, organizadas, para quê? Dentro da maior medida possível, o mar Mediterrâneo também em ordem, livre de piratas, essas coisas, para quê? Para conseguir com que as mercadorias tivessem um fluxo livre pelo império. E os latifúndios locais da Ásia passam a fazer o quê? Ao invés de produzir trigo e cevada, que é usado pelo básico da população, eles produzem o quê? Itens mais lucrativos para serem exportados. No caso, o azeite e o vinho. Então você começa a ter aquele problema na balança, né, comercial, você começa a ter muita exportação, produção de itens que não são fundamentais. Isso encarece os itens básicos do povo, tá certo? Então, e essa é a força, então, do comércio, representado aqui pelo cavalo preto, que acaba, então, com vistas à obtenção maior de lucro, deixando de favorecer os pequenos, mediante também a, o acúmulo da terra. Problema recorrente em toda aquela região no primeiro século, e também Jesus se deparou com esse problema. Diz que chega um homem rico para ele e fala: Senhor, quero seguir-te, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: olha, você tem que cumprir os mandamentos, você conhece, não matarás, não roubarás, e daí Jesus coloca no meio lá, não defraudarás. E o homem fala que já cumpria tudo aquilo, e Jesus então fala o que para ele? Então tá bom, vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O homem, porém, abandona Jesus e sai entristecido. Por quê? Porque ele era, diz o texto, dono de muitas propriedades. Então, ou seja, era um latifundiário que, como estava com a vida ganha, começa a se preocupar com o reino dos céus, né, com o reino de Deus. Então Jesus fala, distribui, vende o que você tem e distribui para os pobres. Veja, então o problema do latifúndio, o acúmulo de terra que gera desigualdade, já tinha sido denunciado por Jesus, já tinha sido denunciado pelos profetas, e agora aqui no Apocalipse ele retoma de um jeito requintado. Então, quando retomem sempre essa questão, quando os primeiros cristãos e cristãs deixam de participar daquela vida comercial, né, daquela vida de acúmulo de terras ou de qualquer coisa, ou quando eles sofrem as consequências disso, né? Por que a gente sofre? Por que a gente é pobre? Ora, a gente sofre, a gente é empobrecido, por quê? Porque existe alguém que está manipulando o mercado para obtenção de lucro, para acúmulo de terras, defraudando e por aí vai. Percebem?
Então, o livro do Apocalipse faz uma análise daquele contexto muito requintada e muito interessante. Revela, né, as causas da pobreza também dentro do seu contexto e você aguarde, né, não perde por esperar, porque ele vai aprofundar esse tema em outros momentos. A questão do mercado vai entrar forte mais para frente no livro. Tudo bem? Daí vemos então, esse foi o terceiro selo, daí nós vamos para o quarto selo. No quarto selo, então, o que vai aparecer? Vai aparecer esse cavalo amarelo, ou um amarelo esverdeado, uma cor que não tem na língua portuguesa, né? Mas enfim, é uma cor que dizem os estudiosos, ela lembra a ideia, essa coisa da peste, essa cor da morte causada pela peste, né? E daí agora quem que a gente vê sobre esse cavalo? Sobre esse cavalo nós vemos o cavaleiro chamado de morte, então a morte propriamente dita, o inferno seguindo, a morada dos mortos, né, o seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre quarta parte da terra. É interessante essa ideia do quarta parte da terra, os habitantes da terra, vai ser um termo bastante usado no livro do Apocalipse. Ele tem um sentido importante de dizer assim, não é a totalidade, não é a totalidade, é uma parte da Terra. Porque quando a gente passa por momentos difíceis, extremos, de lutas, a gente tem mania de achar, puxa vida, ninguém está comigo, ou está todo mundo errado. Enfim, a gente há uma tendência da gente achar que não tem mais solução. Então aqui ele fala, ó, a autoridade da morte é sobre um quarto da terra, não é? é quarta parte da terra para matar. E daí matar a como? E agora a gente vê a retomada dos outros cavaleiros, né? Mediante a espada, a violência, não é? Mediante a fome, então a questão do comércio, a peste, a mortandade e por meio das feras da terra. Você tem uma coisa interessante desse tema da peste, que também é uma identificação com o cavalo e com o cavaleiro, por quê? Quando a gente pensa em antiguidade, a gente às vezes é conduzido a pensar naquelas imagens bonitas da Grécia, aquelas imagens de mármore, o Partenon, os templos. A gente tem o que? O que sobreviveu, né, de tantos e tantos terremotos, guerras e tudo mais, acabam sendo, por vezes, sinais, símbolos, utensílios requintados, né? Mas a gente não tem ideia do que era uma cidade de 200 mil habitantes naquele contexto. E a gente não tem ideia, as pessoas falam do saneamento de Roma, mas não leva em conta o que era a Roma, a baixa Roma, a Roma grega chamada, né, a Roma que Nero põe fogo. E também nas nossas cidades aqui da Ásia Menor, a densidade demográfica, as casas de 3 andares que moravam submoradias, e daí vem todo o problema gerado pela a questão da escravidão, 1/3, às vezes em alguns contextos mais da metade da população escrava, entende, escravizada. Então, a peste, né, a ideia da doença que mata a população, que vive em condições subhumanas nas cidades, se faz presente aqui também, não é? Especialmente quando ele fala então com a mortandade, né? E até por meio das feras da terra. Então, feras da terra, a gente tem aí um ponto interessante. Por quê? Porque a gente vai ter daqui a pouco a imagem de uma besta. Não é a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e a gente vai ter um eco da fala dos profetas também, lembrando de feras, nos provérbios a gente tem a relação do rei que é déspota com as feras, entende? Enfim, então aqui nos 4 cavaleiros nós vemos então mecanismos de dominação daquele tempo que poderiam ser trazidos para o nosso tempo também, para a gente identificar como que existe uma indústria da violência, como que existe uma indústria da morte no nosso contexto, uma indústria da guerra, nos impérios do nosso momento, do nosso tempo, como que existe uma ênfase para que as pessoas, por vezes, se armem ou encontrem na solução da vida
na violência, como existe uma blindagem do comércio, por vezes, né, dos grandes comerciantes, uma blindagem da a economia como se ela fosse um ser vivo. A economia está nervosa, o mercado está nervoso, o mercado está calmo, como se ele fosse um ser. O mercado exige, né, que algumas pessoas se sacrifiquem para que possa. Entende? Então essas relações, né, essas relações também no nosso contexto precisam ser consideradas. A gente precisa entender as raízes das opressões, as raízes dos males, as raízes da dor, não fechar os olhos para os problemas, se fechar no seu próprio mundo e por vezes colocar num contexto metafísico, o problema. Não, o problema são os modos de dominação que existem também no nosso contexto, no nosso tempo. Os modos de dominação, os modos de manipulação da economia, do mercado, os modos de manipulação da violência e tudo mais. Né? Quem tem sede de morte, quem caminha, né, com o inferno o acompanhando no nosso contexto. Bom, então essa é uma constatação, tá? Esses selos sendo abertos, o que ele faz? Ele está revelando as coisas que são para os primeiros cristãos, para os cristãos e cristãs do primeiro século das igrejas da Ásia Menor, mostrando, olha, isso é assim que as coisas são no nosso contexto, não é? Mas não é só essa a realidade, aqui são 4 selos de 7, ou seja, a plenitude da revelação não é essa. Vamos ver o que mais acontece. Então ele vai revelar algo importante, significativo. Quando ele abre o quinto selo, no capítulo 6, versículo 9, ele vê debaixo do altar a vida daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que a sustentavam. Então veja só, debaixo do altar, de que altar ele está falando? Aparentemente ele está naquela visão celestial ainda, né? Então ele vai dizer assim, enquanto a gente vê aqui na Terra as pessoas sofrendo e morrendo por conta das forças do império, das forças da violência, das forças do comércio, na realidade efetiva, essas pessoas que resistiram, elas foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, martírio que sustentavam. Não é? Então, elas são as que resistiram, elas que não deram a sua dignidade, a sua honra, a sua vida ao serviço da morte, ao serviço do império. Essas pessoas, elas na verdade estão mais vivas do que aqueles que servem ao império. E elas clamam em alta voz um clamor que é um clamor ancestral de todo oprimido, de todo sofredor, que é qual clamor? Versículo 10. Até quando? Até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam a terra. Então, guardem esse termo. Os que habitam a terra, os habitantes da terra. Esse é um termo técnico no livro do Apocalipse para se referir a quem? A quem vive e participa da lógica do império, da lógica econômica, da lógica da guerra, da lógica da violência. Esses são identificados como os habitantes da terra. Tudo bem? Vocês vão ver daqui a pouco uma oposição entre os habitantes da terra e aqueles que foram selados com o selo do Cordeiro. Isso e aqueles que vão ser selados com a marca da besta. Entende? O Apocalipse vai estabelecendo essas distinções que têm relação com a ideia de lealdade e de a quem serve. O clamor no livro do Apocalipse é por vingança também, porque não julgas, e como a palavra julgamento na literatura judaica e no contexto da Bíblia hebraica, ela tem muito o tom, a ideia de fazer justiça aos pobres e de fazer justiça aos oprimidos, aqui ele vai falar, não julgas e não vingas.
Então aí muita gente fica brava, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, isso vai se aprofundando cada vez mais, a ideia de vingança e de julgamento. Ah, eles estão clamando, aqueles que foram mortos clamam por vingança. Então quer dizer que o Apocalipse é um livro de apologia à morte, de apologia à vingança? Não. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que existe o Apocalipse é um livro que chama a resistência, que chama para resistir, mas uma resistência que não se traduz em tomar a espada nas mãos. A resistência se dá mediante a palavra, a resistência se dá mediante a revelação, a inteligência, é um combate de ideias, um combate de construção de alternativas, como a gente vai ver daqui a pouco, mas não nós não temos o arco nas mãos, nós não temos a espada. Vocês, primeiros cristãos e cristãs da Ásia Menor, não tem que pegar o arco, não tem que pegar a espada nas mãos. A espada de vocês sai da boca de vocês. E o papel do Apocalipse naquele momento é desmascarar, correto? As dominações. Então, mas o clamor existe e o clamor não pode ser ignorado. Aqueles que foram degolados, aqueles que foram mortos pelo império, eles, é, eles clamam por vingança contra os habitantes da terra, aqueles que estão fazendo esse mal, aqueles que estão fazendo essa violência. Qual a resposta imediata? A resposta vai depois se desenvolver de outros momentos, de outros modos, mas a resposta imediata é o quê? A cada um foi dada uma vestidura branca. Primeiro símbolo, olha, você venceu. Então tem essa compreensão e essa dignidade. Quem vence não é o cara que tem a espada. Quem vence é aquele ou aquela que resiste até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E disse-lhes que repousassem por um pouco tempo, até que se completasse o número dos conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aí você pode falar, mas como que pode Deus? Por que Deus? Tem gente que tem mania de falar, por que Deus não resolve logo tudo isso? Se Deus existe, né? Por que ele não acaba logo com as pessoas más? Gente, eu não está falando de conto de fadas, né? Os primeiros cristãos e cristãs são chamados à consciência e à vivência crítica. Servir a Deus não significa seguir ao mago que resolve todos os problemas das pessoas, entende? De modo mágico. Seguir a Deus significa você ter uma compreensão do mundo e da realidade diferente. A ideia do servir aqui, que muita gente não gosta, serve, chama de Senhor, né? Eu não tenho Senhor, eu sou o Senhor de mim mesmo. Tem gente que vai para esse caminho, enfim. A ideia de servir, de Senhor, é a quem você tributa a sua lealdade, a quem você tributa a sua honra. Né? E no contexto específico do Apocalipse, ele não vai enganar o povo. O livro do Apocalipse é absurdamente realista. Vai ter gente que ainda vai sofrer, vai ter gente que ainda vai ser morto por esse império. Então, aqueles que já morreram, mas que na verdade estão vivos, que na verdade são os que têm a vida verdadeira, os que resistiram, são convidados aqui. Repousem, descansem, porque ainda vai ter mais gente que vai morrer. Então é um misto. É um misto de grande alegria. Por que eu estou falando toda hora estão vivos, estão vivos? É que tem um termo em grego, né? Talvez na Bíblia que você está aí, está escrito assim: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. A palavra alma aqui no grego é psique, de onde vai sair a palavra psique, né? Que se liga muito mais à vida. Então a palavra alma, em geral na Bíblia, seja no Novo Testamento em grego, psique, ou seja no Antigo Testamento, nefesh, garganta, ela está muito mais relacionada não a essa ideia de um substrato, uma alma penada, um fantasma, alguma coisa desse tipo. Ela está ligada à vida, é a vida mesmo. A vida daqueles que foram mortos permanece. Daqueles que foram mortos por causa da opressão permanece. Eles têm vida, de fato, muito mais do que aqueles que servem à morte.
tudo bem? Então, e daí, então por isso, eles têm vida, mas aos olhos da terra, tem gente que ainda vai ser perseguido, que vai sofrer e vai ser morto. Conservos, ou seja, aqueles que são companheiros também dessa missão. Tá certo? A ideia de completar o número, então, uma ideia bem antiga. Se você se lembra, né, tem um texto que se repete muito no Antigo Testamento, uma imagem que se repete que é assim: o sangue subiu até o trono de Deus, a iniquidade subiu até o trono de Deus. Na literatura apocalíptica tem muito isso, né? Essa ideia de que é, o ser humano ele é violento, ele vai atuando de modo violento e Deus nunca compactua com isso. Mas chega um momento em que a coisa ultrapassa qualquer tipo de limite, qualquer tipo de situação que se possa considerar, então algo diferente acontece. Algo de novo vai acontecer. O juízo a esses que se utilizam da violência e das forças do caos, das forças da morte. Tudo bem? Então o quinto selo é um selo que mistura a alegria de saber que aqueles que morreram pelo resistindo, eles na verdade, eles é que são vivos, eles que são os vencedores, eles que estão vitoriosos de branco, mas ao mesmo tempo a ideia de que ainda vai ter gente que vai sofrer. Então não ache que porque você segue a Jesus ou que vai estar tudo bem. Não. Se você segue a Jesus, se você resiste, pense, lembre-se do que aconteceu com ele. Ele morreu também sob o jugo do império. Tudo bem? Só que então, vamos ver o outro lado da história. Qual é o outro lado da história? Quando viu o cordeiro abrir o sexto selo. Então, o sexto selo, aí você vai ter. O sete é a plenitude. O que será que é o sexto selo? Então, o sexto selo vai desencadear algumas outras. É, algumas outras. A taça já está chegando, quase ficando completa. Daqui a pouco ela vai se esparramar. Antes dela se esparramar, vamos ver o que ocorre. Então, como uma consequência dos quatro cavaleiros. Quando viu o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou turvo, como saco de crina, e a lua como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por ventos fortes deixa cair seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, que se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode ficar em pé? Então, essa pergunta é uma pergunta excepcional e excelente que vai ser respondida logo no capítulo de número 7. Mas o que nós vemos aqui? Essas imagens dos versículos 12, 13 e 14 são imagens cujo profetismo do Antigo Testamento está repleto. Então, essa ideia dos abalos cósmicos, dos abalos sísmicos, a ideia das estrelas do céu caindo, ou seja, dos poderes sendo abalados, dos poderes sendo destroçados, não é? Dos poderes da terra. Então, veja só, o clamor dos daqueles que estavam debaixo do altar, né? Daqueles que estavam vivos debaixo do altar, move algo e faz com que então haja essa, essa precipitação do próprio juízo. O que é esse juízo? O juízo é aqui assim, é como se ele abre uma caixinha, guarda, vai mostrar uma outra coisa e depois ele vai aprofundar mais o versículo 12 até o versículo 14. O que ele quer apresentar, o que ele quer mostrar com essas imagens de abalos cósmicos, Isaías, Jeremias, todos os profetas mostram quando Jesus morre, tem um terremoto, trevas na terra.
o que esse simbolismo dessa literatura apocalíptica quer mostrar? Uma grande transição, uma grande transformação na história. O que Deus quer que aconteça é uma grande transformação. A história deve passar por mudanças, por grandes abalos. A ideia, lembrem-se, na antiguidade você sempre tinha essa ideia de que o rei da terra tinha uma estrela, o poder dele refletido numa estrela no céu. Os poderes da terra refletidos no céu. Lembra, os magos, eles saem à procura, eles veem uma estrela e vão procurar um rei que nasceu. Então essa imagem é uma imagem muito forte. Então quando as estrelas caem do céu, quando o sol se torna em trevas, essas são imagens que mostram o quê? Uma grande mudança histórica, uma grande mudança na história. Mudança necessária na história, necessária, com as coisas não podem acontecer do jeito que estão acontecendo. Você tem um disparate entre o poder, a força dos cavalos e dos cavaleiros, eles matam, eles morrem e tal, só que eles têm uma abrangência, né, na atuação. Quando vem a atuação, a atuação que precisa acontecer ela é muito superior, ela é muito maior a tudo isso. Então, por isso essas imagens estão vivas, né? As estrelas caindo como uma figueira quando você balança, quando o vento forte balança e caem até os figos verdes, não é? O céu se recolhendo, essa imagem da abóbora, né? Como um pergaminho se recolhendo, não é? As ilhas sendo movidas. Então, a história vai mudar de um modo radical. Mais do que vai, ela precisa, ela tem que mudar. Não dá para continuar sob o jugo, sob a toada daqueles 4 cavaleiros, daqueles 4 cavalos. E o que ocorre? A possibilidade de abalo nos poderes, a possibilidade de abalo no modo como as coisas acontecem na Terra, gera um medo absurdo dos habitantes da Terra. Então daí vai falar, todo mundo, rei até escravo, todo mundo que vive sob essa lógica, sob a lógica dos que habitam na Terra, sob a lógica daqueles que têm uma visão aparente, daqueles que servem aos impérios, aqueles que estão assentados nos tronos da terra, todos esses eles vão ficar morrendo de medo. Eles vão morrer tanto de medo que vão se esconder em caverna, em penhasco, vão pedir para o monte, ó, cai aqui, porque a ira chegou a hora, o grande dia da ira de quem? Da ira do que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então eu comecei a falar um pouco sobre esse tema da vingança e agora o texto conclui. Ora, será que o Apocalipse é um livro de apologia da vingança? Gente, a gente tem que considerar de modo muito importante o seguinte: ele fala de vingança, sim. Ora, quem sofre do modo como muitos deles estavam sofrendo, quando você vê alguém que você ama sendo morto de modo violento, é natural o desejo de vingança. Tudo bem? A Bíblia está repleta de pedidos de vingança e clamores de até quando, Senhor, como que pode isso? Só que existe uma diferença entre você se irar, entre você desejar o mal de alguém, às vezes até, e de você construir, instrumentalizar isso com as suas próprias mãos, de você dedicar o seu pensamento, o seu esforço para a vingança, para a violência, para retribuir o mal com o mal. Aqui, o Apocalipse, dentro de todos os limites e possibilidades que ele tem, ele entrega a vingança, a ira, é tributada a Deus e ao Cordeiro. Esse é um símbolo importante e interessante porque dentro de uma lógica da antiga, na qual a ideia da violência, a ideia da força que vence todas as coisas, a gente tem que se armar, a gente tem que se defender, a gente tem que se contrapor a esse império com a força também. Não é essa a lógica deles. A lógica é qual? A gente tem que resistir, a gente tem que construir alternativas, a gente tem que criticar, a gente tem que desmascarar. E talvez a gente tenha que morrer por fazer isso. Mas a gente não vai pegar a espada, a vingança pertence a Deus. Então a ideia de que a vingança pertence a Deus
expressa na lógica da antiguidade uma lógica de radical opção pela não violência. A gente critica, a gente desvela o mal, a gente chama de besta, de dragão, mas a gente não pega a espada na mão. Compreendem? Assim como Jesus foi agressivo contra as autoridades do seu tempo, revelou, falou, profetizou, só que ele não pegou a espada nas mãos. Ele morreu na cruz. Entende? Então, essa lógica radical de não violência está muito presente no livro do Apocalipse. E, no decorrer da história da humanidade, ela foi se revelando como uma estratégia de superação da violência. Não é mediante a violência que se consegue superar a violência. Se você se armando, você conseguindo, nessa lógica do poder, da força, da força bruta, da força que atenta contra a vida, o que você consegue fazer é o quê? É apenas aumentar o ciclo de violência. Quero fazer um convite para você perceber isso lá no livro no Antigo Testamento, lá muito ancestralmente, né? Você tinha na sequência dos livros de Samuel, na sequência dos livros de Juízes, né? Você já tinha o livro de Samuel, agora está o livro de Ruth no meio. Mas antigamente você tinha Josué, Juízes, já era Samuel. Faça essa leitura de Juízes, leia o finalzinho do livro de Juízes, você vai ver como a violência vai aumentando, aumentando, aumentando. Quanto mais se tenta vencer a violência, se lembra lá do Sansão e um monte de coisa, você tenta vencer a violência mediante o uso da força, isso não dá certo. Mediante o uso do exército, isso não dá certo. Até que o livro de Samuel tenta apontar no início do livro um certo caminho. Olha, vai nascer um menino chamado Samuel. E daí tentando um outro caminho. O livro de Ruth, em certa medida, foi inserido lá também para apontar para outros caminhos, o caminho da solidariedade entre as mulheres, enfim. Mas a lógica da violência é uma lógica que você percebe que então o livro do Apocalipse ele está lidando com uma realidade de bastante violência, mas é excepcional o fato de que o livro do Apocalipse não convida os primeiros cristãos e cristãs a eles próprios se vingarem, mas ele diz: olha, vai ter uma vingança, mas essa vingança não é nossa. Vamos aguardar, esse tema vai aparecer outras vezes também no nosso texto. Quero agradecer você que tem acompanhado o nosso estudo. Quero dizer e enfatizar que a gente continua à disposição para a gente continuar construindo esses conhecimentos. Capítulo 7 fica para a semana que vem, 144 mil, não é? E vamos continuar nesse estudo. Capítulo 7 chegando, ó, Apocalipse tem 20 e alguns capítulos, não é isso? 22 capítulos, então a gente está avançando no estudo, né? Espero que consigamos avançar e aprender mais. E para a gente que vive no nosso mundo, no nosso contexto de hoje, fica uma palavra de construção da paz. Não significa ser passivo, não significa ser se abster da realidade, não significa se esconder. Quem se esconde aqui no texto são os poderosos quando se deparam com a verdade. A gente não se esconde, a gente não se omite, mas a gente também não pega a espada, tá bom? Essa é a nossa lógica da construção da paz, que é construída mediante a crítica, mediante as palavras que saem da boca, mediante a iluminação dos olhos, a revelação, o desvelamento da realidade, tá bom? E mediante a não violência, mediante a defesa da não violência como instrumento da nossa ação, instrumento que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo também utilizou. Fique bem, fique na paz. Qualquer coisa estou à sua disposição. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida.